E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre como se preparar para um campeonato. Vamos supor aí que você tem só um mês, já está quase chegando, e aí você quer saber como se preparar, né? Como, se você fosse meu aluno, o que eu faria, como é que eu organizaria o seu menu de treinamento, né? Então eu vou falar isso e tem bastante coisa aqui para falar para vocês, tá legal? Antes disso, se você não me conhece aí, bem-vindos ao canal. Meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Eu fui jogador da seleção brasileira, ex-jogador da seleção brasileira por 12 anos, representei o Brasil por 12 anos, fui campeão paulista brasileiro, sul-americano, pan-americano, joguei 4 mundiais e como técnico eu fiquei 22 anos no Japão. Me contrataram para ir para o Japão para dar treino de tênis de mesa lá no Japão e fiquei lá por 22 anos e agora eu tô aqui no Brasil ensinando e resolvi abrir um canal aí no YouTube para poder ajudar mais pessoas aí que não podem vir até a academia, vir até São Paulo aqui treinar com a gente aqui, tá bom? Então, se você é novo aqui, não esquece aí também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui, beleza? Então, vamos lá. O negócio tá meio longo hoje, hein? Vou ver se eu consigo fazer em pouco tempo, né? Para não cansar muito vocês, ó. A preparação, né? Física, técnica, tática e tal. Física é mais ou menos, não é bem físico, né? São treinos regulares, né? Técnica mais jogada, mais físico, né? Até a semana do campeonato. Por exemplo, técnica, né? Você treina técnica. Por exemplo, você tá ruim de back drive, por exemplo, né? Então você vai lá e vai treinar back drive até uma semana antes do campeonato. Se você não tem muita confiança ainda, você está começando, está aprendendo, né? Aí você, putz, uma semana antes, eu sempre peço para parar se você não tem confiança. Então a gente para e a gente usa o que você tem de bom para poder usar no campeonato, né? O que você está aprendendo ainda, a gente dá um stopzinho e depois a gente foca em outras coisas, né? Depois jogadas, né? Jogadas a gente faz no dia a dia. Toda vez que eu treino, que o pessoal treina, eu faço jogadas também. E também o físico. O físico, geralmente, eu não tenho tempo para fazer o físico, né? Porque a gente tem tão pouco tempo para fazer a parte física, né? Física é academia mesmo, né? Ou pode fazer na academia de tênis de mesa também, fazer alguns exercícios de agilidade, essas coisas. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu peço para os jogadores fazerem em casa ou mesmo quem tem tempo para ir para uma academia, eu passo alguns exercícios e faz na academia, né? Fora o treinamento, que no treinamento já tem, geralmente é 1h30 só de treinamento e aí a gente tem muito pouco tempo, né? E a gente para treinar na mesa, então não dá muito tempo para fazer o físico. Aí eu peço para o pessoal fazer quando ele acaba o treinamento de tênis de mesa, depois ele vai para uma academia e vai lá, contrata um personal, tudo, e aí faz um menu especial aí para o físico aí. Tá legal? Obviamente eu dou suporte, né? Eu ensino qual tipo de exercício eu acho que é ideal aí para o tênis de mesa. Tá legal? Aliás, né? Eu tenho um curso aqui que eu falo, é o método Fumihiro Tênis de Mesa de Alto Rendimento como nível médio também, que eu ensino exatamente isso aí, né? Como é que eu monto o treinamento para o jogador de nível alto e alto rendimento lá. O curso serve para isso. Você vai ser meu aluno online, mas do jeito que eu dou aula lá na TEME. Tudo que eu dou, que eu ensino para os jogadores na TEME, tá nesse curso aí, né? Todos os exercícios na parte técnica, a parte de movimentação, como é que a gente faz para melhorar o reflexo, tem tudo isso aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente não ficar alongando muito aqui. Se você quiser se inscrever, se tornar um aluno do Fumihiro aí, eu vou deixar o link aqui para você poder entrar e fazer um treinamento igualzinho ao Fumihiro aí. Tá legal? Vamos lá. Eu falei, mas eu não estava aqui. Não deu para vocês verem, talvez? Treinos regulares na técnica, mais jogada e físico. Até a semana do campeonato, né? Uma semana antes do campeonato a gente muda um pouquinho o foco, tá? Na última semana, ó, reduzir a carga pesada, que seria o físico, por exemplo, né? Focar em jogadas e jogos, né? O físico e a parte técnica, né? Eu procuro tirar um pouquinho, né? Ou seja, como eu acabei de falar, a parte técnica, se você está começando a aprender e não conseguiu até ganhar confiança até uma semana antes, então a gente para, né? Foca no que você tem mais confiança, treina isso para usar no jogo. Depois, quando acabar, a gente volta com essa parte técnica que você está começando a aprender. Tá legal?
e o físico também, tá? Mas uma semana antes a gente reduz um pouquinho essa carga aí, tá legal? Uma alimentação equilibrada, hidratação, sono regulado, né? O sono, obviamente, né? Pelo menos 8 horas aí, você tem que descansar o corpo aí, alimentação, hidratação. Eu vou pedir para você procurar aí no Google, que tem um monte de gente aí explicando, até no YouTube, né? Eu não sou a pessoa a mais indicada para falar sobre nutrição, né? Então eu vou pedir para você aí, que tem um monte de YouTubers aí que são especialistas aí, né, na parte de nutrição, na parte de alimentação, né? E aí você pode dar uma procurada aqui, mas é muito importante também, tá? Você ter uma boa alimentação. Se você quiser ser um profissional, essas coisas, é muito bom você também cuidar, não só da parte técnica, tudo, né? Mas do seu corpo em si, você precisa saber se alimentar direito e também a hidratação é importante. Tá legal? Agora, a parte, deixa eu mostrar aqui a parte técnica, né? Deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando direitinho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, acho que fica mais fácil para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá legal. Acho que assim fica melhor, né? Bom, vamos lá. A parte preparação técnica, né? Para você revisar os saques principais, curto, longo, lateral, etc, né? Porque no jogo... Ixi, vai demorar isso aqui hoje, hein? Vamos lá, aguenta firme aí, galera. Mas que é importante, não é uma preparação para o campeonato, tá? E aí então, para revisar os saques principais, por exemplo, é a mesma coisa da técnica que eu falei lá, né? Porque a gente, conforme a gente vai treinando, a gente vai aprendendo vários saques. Aí você aprendeu um saque que você não sabia, por exemplo, o normal que a gente aprende é o saque lateral, tá? Que é isso aqui, né? Ó, isso aqui, saque lateral, né? Aí vai, de repente, você tá aprendendo o saque invertido, que é esse aqui. Aí chega uma semana antes, né? Você não tem muita confiança ainda. Então você pega os saques que você tem, que vamos supor que seja esse aqui, né? Esse aqui curto, esse aqui comprido, por exemplo. Você tem confiança? Então pega ele, faz um intensivão de saque, né? Só com esses saques, tá? Porque os saques que você não tem confiança, não adianta você treinar uma semana que você não vai conseguir aplicar na hora do jogo, né? Na hora do jogo é diferente, né? A pressão, a tensão, né? Então, a gente para. Tudo que você tem de ruim, você para. Você pega só a parte boa e melhora ela, tá legal? Essa é a dica importante aí, hein? Uma dica de mentoria, tá legal? Então, por exemplo, primeiro, né? Revisar os saques principais. Pega o saque que tem e treina mais eles, tá legal? Treinar a recepção de saque, né? Curta, lateral, tal. Com relação à recepção, não dá pra gente tirar uma recepção e treinar mais outra recepção. Isso aí não dá, não tem jeito. Se é ruim, você continua treinando ela até o último momento, tá? Porque não tem como, né? Assim, você deixar de treinar a recepção. Porque quando você vai jogar, o jogador, né, o seu adversário lá, você não sabe que tipo de saque que ele tem. Se ele tem um saque lateral, invertido, comprido, curto, você não sabe. Então você tem que estar preparado para poder recepcionar qualquer tipo de saque, né? Senão você tá lascado mesmo, né? Teoricamente você tá lascado mesmo. E com relação à recepção de saque, né? Você não nasceu sabendo, você precisa saber. E se você quiser saber como se recepcionar um saque, eu tenho um curso também falando sobre recepção de saque. A recepção de saque é a coisa mais difícil que tem, né? E aí eu ensino essa parte aí de como se recepcionar todos os tipos de saque. Eu dou suporte técnico também. Por exemplo, você manda um vídeo, você pode morar lá no Japão, lá na Alemanha. Eu tenho alunos na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, no mundo inteiro eu tenho. E nós já somos mais de 2.500 alunos aí, tá? E aí você manda um vídeo de onde você estiver, manda um vídeo para mim, aí eu olho, analiso, depois eu devolvo a correção para você. Muitas vezes é por vídeo também, tá? Dependendo da complexidade, eu mando um áudio, eu escrevo alguma coisa, mas geralmente é por vídeo que eu mando também, tá? Nós temos um grupo especial só de alunos do curso de recepção de saque. Você vai entrar lá e você vai tirar suas dúvidas por lá também, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. No caso de saque, né, que a gente estava falando aqui em cima, né? Deixa eu mostrar aqui, nessa parte de cima aqui, os saques principais também. Se você quiser saber um pouquinho, eu tenho um curso de saque também, nos mesmos moldes aí da recepção. Vou ensinar saque, vou ensinar jogadas a partir do saque, vou ensinar um monte de coisa e te dou suporte técnico também. Eu não vou me estender muito aqui, porque senão a aula aqui vai demorar muito, tá? Mas eu vou deixar os links aqui na descrição para quem tiver interesse em ser aluno do Fumihiro aí online. Tá legal? E agora eu estava falando sobre
a recepção, tá? Não tem como, você vai ter que fazer, treinar, ou até o último minuto você vai ter que treinar aí a recepção, tá? Sabendo ou não sabendo, tem que treinar. Agora, a simulação de jogadas, né? Terceira bola, quarta bola, né? O que é a terceira bola? O que é a quarta bola, né? A terceira bola é a bola depois que te saca, né? Você saca qualquer tipo de saque. Sacou para baixo, com efeito para baixo. Voltou, é a terceira bola. Sacou com efeito para cima, longo. A bola voltou, é a terceira bola, né? Que a primeira bola é quando você toca aqui a primeira. O jogador rebate a segunda, depois você vai fazer a terceira bola, tá legal? E essa terceira bola aí, o que eu sugiro, né? Para você se preparar para o campeonato, né? Imagina assim, você imagina que você já está uma semana aí chegando perto do campeonato, tá? Importante. Um campeonato importante. Se ele não for importante, você continua a sua rotina normal. Estou falando sobre campeonatos importantes, né? Porque toda semana tem campeonato, tá? Então, simulações de jogadas, né? Terceira e quarta bola. A quarta bola é a jogada que você faz depois da recepção. Você recepciona a bola que volta, é a quarta bola, né? Então, você pega, principalmente assim, o saque, terceira bola, você pega o saque que você tem melhor e aí simula algumas jogadas e faz essa terceira bola, né? São jogadas ensaiadas, né? Eu sempre falo para os jogadores, né? Por exemplo, tem muita gente aqui que gosta de futebol, por exemplo, né? Por exemplo, num campeonato muito importante, final de, sei lá, Copa Brasil, final de Campeonato Brasileiro, tal, ou final de Mundial, por exemplo, os treinadores não fecham os portões para ninguém ver o que eles estão treinando, né? E o que você acha que eles estão treinando? Você acha que eles estão fazendo Cooper, fazendo preparação física, essas coisas, com os portões fechados? Não, esse tipo de coisa eles mostram para todo mundo, né? Pode ver à vontade, né? O que eles não podem ver são as jogadas ensaiadas, né? Que é exatamente isso aqui que eu tô falando para vocês, né? Que é, por exemplo, essas jogadas aqui, ó. Isso aqui a gente não mostra para ninguém que tipo de jogada a gente faz, né? Senão o adversário sabe, treina bastante isso aí, e na hora que você vai usar, ele já sabe, decore salteado, que tipo de jogada você vai fazer, tá bom? Então é isso aí, uma semana antes a gente foca mais nessas suas jogadas principais para você poder treinar bastante, e aí na hora poder aplicar no jogo aí, beleza? Nossa, já tá ficando longo aqui, hein? E a gente nem tá na metade, ó, tem bastante coisa ainda. Vamos lá. Foco no jogo curto, chiquita, cozinhada e haral, né? Então, essas técnicas, né? Aqui, você não tava vendo, né? Desculpa. Foco no jogo curto, chiquita, cozinhada e haral, tá legal? E então, assim, no profissional, né? No profissional, o pessoal saca muito curto, né? Muito bola curta para quê? Para evitar que você ataque, né? Então, é importante que você saiba jogar os jogos curtos, né? Para nós, profissionais, o que mais importa é esse jogo curto. O jogo acaba mais ou menos por ali, não é aquele jogo de drive contra drive e tal, não, o jogo é curto ali, ó. A maioria dos pontos acabam ali, em cima da mesa, né? Sacou curto, pum, terceira bola acabou, recepção, e aí já a próxima bola já acabou e tal, né? Essas jogadas que vocês mais gostam, aí de drive, com drive, essas coisas, é bonito, mas não é uma coisa que a gente se treina muito, foca muito, tá? A gente treina mais essas bolas curtas aí, essas técnicas, né? De chiquita, uma cozinhada espetada, uma cozinhada curta, um haral, tá legal? Então, essa parte aqui, ó, tá bom? E aí, ter pelo menos uma jogada segura para a pressão, né? Para a pressão quer dizer o quê? Final de jogo, né? Lá pro 9-7, 8-8, aí o bicho começa a pegar, né? Então você tem que ter pelo menos uma jogada que você tenha mais confiança, tudo, né? Você não sabe se o adversário também gosta desse tipo de jogada, né? Mas é bom você treinar, pelo menos você ter confiança em uma ou duas jogadas aí, tá legal? Beleza? Então vamos agora, né, dar uma corridinha e vamos agora para a parte, né? Antes de a gente ir para a parte tática, né? Se você chegou até aqui, quer dizer que você gosta do canal, né? Se você quiser apoiar o canal, se você quiser ser o patrocinador do canal Fumihiro Tênis de Mesa aqui, você pode ser membro do canal, né? Aqui embaixo tem um botãozinho de Seja Membro, onde você pode entrar como patrocinador do canal, tá? Ou Seja Membro é uma mensalidade que você paga. Você pode cancelar a hora que você quiser, tá? Se você não gostar, mas muita gente quer apoiar o canal porque sabe que dá muita despesa aqui, né? Então, você pode apoiar o canal também e eu dou algumas vantagens, né? Por exemplo, as promoções que eu faço aqui durante o ano, Black Friday, essas coisas, Dia dos
dos pais, por exemplo, você recebe os descontos com antecedência. Você também tem conteúdos exclusivos de vídeos, né? Que eu dou dicas de vídeos só para assinantes do canal, tá legal? Você também tem um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp só de membros, onde o pessoal troca uma ideia lá, tudo quando precisa eu entro, para ajudar o pessoal lá também, a gente fica mais próximo, tá? Então você tem essas vantagens também. E também, por exemplo, eu posto aqui vídeos de domingo, 8 horas da noite. Você, como assinante, você recebe antecipadamente. Você já recebe na sexta-feira, sábado de manhã, você já está recebendo esse conteúdo. E como forma de agradecimento também, eu coloco o seu arroba em algum momento do meu vídeo de domingo às 8 horas da noite. Tá legal? Valeu! Se você puder ajudar o Fumihiro Tênis de Mesa aqui, é só clicar no Seja Membro aí, tá legal? Um abraço! Vamos lá! E aí, a parte tática, né? A parte tática, o que é? Refletir sobre o estilo de jogo, né? Planos simples para diferentes adversários, né? Bom, refletir sobre o estilo de jogo, armas principais, eu já dei a dica ali, né? Em cima, né? A preparação técnica, né? Por exemplo, as jogadas, né? Então você vai refletir sobre o seu estilo, primeiro pensar que tipo de jogada você gosta mais e tal, e você vai treinar mais essas armas principais, essas jogadas principais, né? Eu acabei me antecipando, né? Que era para falar isso na parte tática, né? Que seria as suas jogadas principais aí, tá? E aqui também tem o plano simples para diferentes adversários, né? Então, assim, quando você vai jogar um campeonato, você não sabe que tipo de adversário você vai encontrar. Você pode jogar contra jogadores ofensivos, né? Por exemplo, você sacar curto em vários pontos da mesa, recepcionar curto, chiquita, o haral, né? Então você tem que montar um plano simples para diferentes adversários, por exemplo, contra o jogador ofensivo. O que você vai sacar? Você vai sacar curto em vários pontos da mesa, né? E aí, pelo menos é assim que eu faço, né? Por exemplo, estou jogando com um jogador ofensivo, mas eu nunca joguei com ele. O que eu faço? Eu saco em alguns lugares da mesa e vejo que tipo de dificuldade ele tem, né? Isso logo no primeiro set você tem que ver, né? Você saca e procura identificar uma falha dele, se ele não tem haral ou se ele não tem chiquita, por exemplo. Tem gente que não tem. E aí você coloca na cabeça e no final do jogo você usa isso como estratégia para usar esse ponto fraco do adversário, né? Então você faz exatamente isso, assim, você saca, eu pelo menos saco curto em vários lugares para ver isso. Depois aqui está escrito aqui, recepcionar curto, chiquita e haral. A mesma coisa na recepção, né? Eu faço vários tipos de recepção, recebo curto e vejo o que ele faz, se ele não tem muita habilidade para dar um chiquita, dar um haral, aí eu coloco mais curto. De repente eu coloco comprido, dou uma espetada, ele não sabe abrir de back, por exemplo, ele só cozinha, por exemplo. Então eu lembro disso para usar isso no final do jogo, né? Porque se eu espeto no back e ele não abre forte, simplesmente devolve passando a bola, que a gente chama de cozinhada, aí eu posso abrir na frente dele, né? Então a gente vai testando, né, esses jogadores, né? Por isso que a gente chama plano simples para diferentes adversários, né? Porque às vezes você pode pegar um cara que abre bem de back, então você vai espetar onde? Vai espetar no for? Pode até tentar, mas geralmente a gente espeta no meio, né? Pra ver se ele tem agilidade para tirar o corpo e abrir, às vezes não tem, aí a gente vai no meio também. Tá legal? Ó, isso aqui são dicas de mentoria, hein, gente? Não esquece aí de deixar o like pelo menos, né? E se inscrever aqui, né? Se você gosta do conteúdo, não pode esquecer de se inscrever e também clicar no sininho de notificação para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Sempre aqui para vocês, tá? Você tem que fazer isso, não vai custar nenhum tostão para você, mas você precisa se você gosta desse tipo de conteúdo, tá legal? E agora, deixa eu clicar aqui, ó, contra defensivos, por exemplo, né? Tem muita gente que não sabe, né? Por exemplo, você tem que ter bastante paciência, preparar as bolas de ataque, bolas no meio, bolas curtas no for, né? Já expliquei tudo, já os pontos fracos do jogador, o jogador defensivo, né? Que nós chamamos de carteiro, né? Paciência porque o jogador bom, carteiro, você vai dar um drive, ele vai devolver, vai dar 2 drives, vai devolver. Então tem que ter um pouquinho de paciência aí, né? Preparar as bolas, né? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui, preparar as bolas de ataque, né? Preparar a bola de ataque, por exemplo, né? O jogador carteiro, né? Ele está acostumado a ficar lá atrás pegando a bola, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, né? Isso aqui é uma coisa que eu não gostaria muito de ficar falando para vocês, mas vamos lá, né? Você
traz o jogador para frente, né? Ou seja, cozinha. Imagina, uma cozinhada, né? Cozinha, por exemplo, você dá um drive, vai voltar com efeito para baixo, né? É difícil devolver curto, não precisa nessa primeira, mas devolve lá no back lá. Contanto que ele devolva com uma cozinhada. Aí se você for bom de cozinhada, vai trazendo ele para frente. Cozinha mais curto, mais curto, mais curto, para fazer ele chegar bem próximo da mesa. Aí depois você pega essa cozinhada dele e pega de overdrive rápido. Não dá tempo para ele afastar. Isso é uma estratégia que a gente usa aí, tá? E pouca gente sabe, né? Não que eu gostaria muito de explicar, porque tem muito rival nosso aqui também, né? Mas não tem problema, né? Esse canal foi feito aí exatamente para isso, para ensinar todo mundo. Eu não vou ficar escondendo nada de ninguém, não. Bom, vamos lá. Nossa, para mim aqui já tá mais de 20 minutos aqui esse vídeo aqui. Vamos lá. Depois as bolas no meio, né? Cateiro é aquele cara que, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cateiro é aquele jogador que, ó, dá um cato aqui, ó, devolve, né? Com efeito para baixo, e às vezes aqui ataca, às vezes aqui defende e tal, mas enfim, o jogador ele fica um pouco mais virado para esse lado aqui para usar bastante o back aqui, né? E aí aqui assim, se você coloca bem aqui, ó, às vezes não dá tempo para ele, né? Então a gente coloca bastante no meio, principalmente em bolas de ataque forte, né? Porque se a bola for devagar, dá tempo para ele vir aqui, mexer e dar um capo aqui, tá bom? Então a gente usa bastante o meio. Outra coisa também bolas curtas, né? Bolas curtas no for, tá? A bola curta no for, geralmente aqui na direita aqui, não é que o cateiro ele não sabe fazer as coisas aqui, é que se ele fizer, dependendo da coisa, fica difícil para ele a próxima bola, né? Por exemplo, tinha um aluno que ele era ruim de cozinhada, né? Aí ele falava, quando eu cozinho o cara ataca e eu me lasco. Aí por que não pode dar haral? Porque você vai se lascar mais ainda. É só por isso. E eu brigava com ele, né? E ele não entendia. Então você faz o que você quer, né? Já que você sabe, né? Depois você se lasca, depois você vem contar pra mim, né? Porque a cozinhada, por que ela é melhor? Porque ela é lenta. Quando ela é lenta, dá tempo para você voltar para sua posição para você dar capo. Se você der haral aqui, ó, o adversário pega de bate pronto, devolve para você aqui, você não consegue dar um cato muito bom. Por isso que o pessoal costuma não dar muito haral aqui, ó. Então bolas curtas aqui assim é mais difícil para o jogador cateiro. A opção dele seria mais devolver cozinhando mesmo, na forma mais simples, mas pelo menos dá tempo para ele voltar se o adversário eventualmente der um drive forte para ele, tá? Então seria mais ou menos isso aí por cima, né? Tô falando bem por cima, porque se eu ficar falando muitos detalhes aqui, vai demorar muito isso aí. Tá legal? Vamos lá agora para a parte mental, né? Vamos tentar dar uma corridinha aqui, porque já passou bastante tempo, né? Vamos lá. Não focar no resultado, mas no desempenho ponto a ponto, né? Simular situações de pressão em treino 10-8-9-7. Usar respiração e foco antes das partidas. Virar as costas e respirar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui rapidinho. Não focar no resultado, mas no desempenho ponto a ponto. Quer dizer o quê? Por exemplo, você fica muito preocupado às vezes por pressão do seu pai, da sua mãe, do seu técnico. Eu preciso ganhar essas coisas. Se você ficar pensando nessas coisas, você deixa de pensar o que você tem teoricamente pensar, porque quando você está jogando com o cara, você precisa descobrir o ponto fraco do adversário, né? Às vezes é difícil você ver, né? Por isso que o técnico está lá atrás também, né? Aí um técnico faz diferença aí, tá? Aí, então assim, o técnico tá lá para te ajudar e você também precisa ficar observando que tipo de jogada que é melhor, que ele tem mais dificuldade, o adversário tem dificuldade. Então você tem muita coisa para ficar pensando. E não precisa ficar pensando no resultado, eu vou ganhar, vou perder, porque é aí que você perde mesmo, né? Porque o foco é você descobrir o ponto fraco do adversário e depois ir judiando esse ponto aí, né? Usando como estratégia esse ponto fraco também. Né? Você usa a sua jogada principal, vai fazendo seus pontos também e vai buscando um ponto fraco dele aí. Juntando os dois, geralmente isso aí gera uma vitória aí, né? Uma estratégia boa, né? Então, você tem muita coisa para pensar. Então, não fica pensando antes se eu vou ganhar ou vou perder, né? O resultado vai vir de uma boa estratégia, né? De um cara mais inteligente, né? No caso, né? Vamos lá. Depois, simulação. Isso aqui é uma coisa de mentoria mesmo. Puxa vida, viu? É uma coisinha que vale 10 likes. Simulação de pressão em treino, né? Por exemplo, os jogos, ele termina 11 pontos, né? Depois vai a 2 se ficar 10-10.
muito jogo acaba 11-9, 12-10, 13-11, certo? Então, a partir na minha opinião, a partir do 9-7, 10-8, que o bicho começa a pegar, né? Então, ou seja, a pressão aumenta mais ou menos nessa hora aí, né? E muita gente perde nessa hora aí. Então, o que a gente faz, né? Nós, quando a gente era da seleção, né? Eu, o Goiama, Cláudio Cano, a gente treinava muito simulações de final de jogo. Então a gente pegava esses scores, que na nossa época era 21 pontos, né? Então a gente fazia diferente, pegava mais lá por 18, 17, 18 iguais e fazia o jogo, né? Então 10-8, 9-7, 8-8, né? Faz jogos, vários sets, 10 sets, 20 sets a partir desse score para ver quem que consegue virar o jogo, por exemplo, 10-8 ou 9-7, tenta virar o jogo ou tenta fechar o jogo. Aí se você fizer bastante essa simulação, você se acostuma com esse ambiente. Quando chegar na hora desse ambiente, aí você já sabe o que fazer melhor do que o cara que nunca fez, tá legal? Que dica maravilhosa, hein? Putz, grilo, hein? Essa aí é de mentoria, tá legal? Vamos lá. Agora a próxima, né? Vamos correr um pouquinho, tá? Vamos usar respiração e foco antes das partidas, né? Não só antes da partida, né? Usar a respiração, eu digo, assim, quando a gente tá muito ofegante, assim, tá meio que nervoso, assim, a gente fica ofegante, né? E aí você não consegue nem pensar direito, né? Então é bom você conseguir manter a sua calma, ou seja, assim, manter focado, né? A concentração é a coisa mais importante que a gente precisa, né? E aí, a respiração, se você está muito ofegante, aí eu até escrevi aqui, né? Vira as costas e respira, né? Vira as costas e respira, né? Por exemplo, você está aqui, ó, você está ofegante, né? Você tá aqui assim, então lá os jogadores, de repente você fez uma jogada lá, você teve que bater muitas bolas e tal, de repente você tá assim ofegante, e aí o cara que já quer começar a sacar, né, e aí é ruim pra você, tá? Aí você tá assim, ofegante, ao invés de você mostrar pra ele se tá ofegante, se você virar as costas e fazer a mesma coisa, ó, a pessoa não vai ver, né? Simplesmente vira as costas um pouquinho, respira umas 3 vezes para ver se o batimento cardíaco volta ao normal, né? Porque é importante, né? Você não ficar jogando aí, assim, com a respiração, você estando muito ofegante aí, tá bom? Procura virar as costas um pouquinho, lá, uns 2 segundinhos, respira fundo, depois volta pro jogo. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Vamos pro último aqui, né? Aqui já tem quase, para mim, aqui já tem 25 minutos aqui de vídeo aqui. Vamos lá. No dia do campeonato, chegar cedo no ginásio para ambientação, né? Quer dizer, geralmente o jogo começa às 9 horas, você chega às 7h30 mais ou menos, vai lá, treina bastante, né? Aproveita ver a velocidade da mesa, né? Essas coisas aí, tá? Porque tem mesas que são rápidas e mesas que não são tão rápidas, tá? O aquecimento completo, né? Você faz uma perna, sombra, rali, né? Perna, movimentação de perna, né? Para o seu corpo acordar, né? Sombra é geralmente quando não tem mesa, não tem como você treinar muito, então você faz sem bola, sem nada, né? E o rally, né? O rally é a bola, você não sabe onde ela vem, na direita, esquerda, treinar esse rally aí, né? E aí embaixo também eu falo, né? Se não houver mesa, sombra e corrida leve. Sombra e corrida leve. Você faz o quê? Se não tiver mesa, que às vezes não tem, né? Aí você faz o quê? Dá uma corridinha de leve no estacionamento, algum lugar lá, só para esquentar o corpo um pouco. Depois faz a sombra, né? Que eu falei na parte de cima aí, né? Quando você não tem mesa, você simula que você tá jogando e tal, faz algumas sombras, né? Tipo assim, M1, né? Direita e direita, direita e direita, né? Uma na direita, uma aqui na esquerda, só que você faz um movimento só de direita. Aí você faz uma movimentação de perna, sem bolinha e sem mesa. Simplesmente imagina que a bola vem e faz. Isso aí nós chamamos de sombra. Então você inventa vários tipos, né? 100 vezes M1, 100 vezes no rally, 100 vezes uma simulação de jogada, né? Geralmente é umas 300 vezes que eu faço o jogador fazer, quando é o primeiro jogo. E depois levar o kit completo. Esse kit completo aqui depende muito de você, né? Da categoria, tá? Leve uma raquete, né? De preferência 2, né? Porque em jogos oficiais você precisa de 2 raquetes, tá? Porque se a sua principal quebrar, você já tem a outra para trocar, né? Se você quebrar a sua raquete, não dá para o jogador, né, o seu adversário e nem o árbitro esperar você ir na loja comprar, colar, essas coisas, não dá tempo, né? Se você não tiver uma segunda
a borracha, a segunda raquete pronta, você é desclassificado. Simplesmente isso, tá? Bolinhas mínimo 3, né? Por que mínimo 3? Porque quando você vai no jogo, né? Tem muita gente batendo bola, não sei o que, de repente você perde uma bola ou outra, ou alguém vai lá e pisa na bolinha. Se você levar só uma bola, pisou na bola, como é que você vai treinar de novo? Então, geralmente a gente leva umas 3, né? E geralmente a gente perde mesmo, tá? A bola durante esses aquecimento, alguém pisa, é normal acontecer isso. Então você leva 3. Aí depois o que? Toalha, obviamente, né? Pra você se enxugar, né? Um pouquinho e tal, o suor, né? Que no Brasil é muito quente, né? Água, obviamente, pra você hidratar, lanches leves, né? Não precisa levar uma feijoada no campeonato, tá? Sempre comidas mais leves, assim, mas sempre leva comida, tá? Camiseta reserva, né? Obviamente, né? Porque você vai suar, né? E principalmente quem pega carona, né? Quem pega carona, tal, não troca a camisa, né? Pra pessoa que tá acostumada, mas a pessoa que vai levar você no carro, né? Muitas vezes ela não gosta que fique com a roupa suada e sentar no sofá não, na cadeira, né? Do banco, né? Do motorista, do passageiro, né? Ficar encostando com suor, né? Então, sempre pensar nos outros também, né? Então sempre leve a camisa não só reserva para você não ficar resfriado, mas também pensar nos outros, principalmente se você vai com carona ou você vai voltar de metrô, né? Ao invés de você voltar todo fedido, né? Troca de camisa, passa um desodorantezinho aí, tá bom? E aí, né, o kit completo no final, né? Tem o kit meia-idade, né? Aquele que, além de tudo isso que você viu aí, tem que levar também, né? Cotoveleira, joelheira, como é que chama? Gelol, né? O salompas, essas coisas aí também, né? E aí é isso aí, né? Isso é o kit meia-idade aí que eu falo aí. Tá bom, isso é uma brincadeirinha, mas não deixa de ser verdade, né? Se fosse eu, não esqueceria de levar essas coisinhas que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Demorou hoje, hein, galera? Mas eu acho que foi uma coisa importante aí, um conteúdo importantíssimo aí pra quem joga, né? Quem é competidor, precisa saber de algumas coisas aí. Eu falei de um monte de coisa, né? Se você aprender uma coisa ou outra aí, já me deixa feliz aí, tá legal? Mas eu faria tudo isso aí que eu falei aí pra você, é o que eu faço quando eu vou fazer uma preparação para um campeonato. Tá legal? Se você chegou até aqui, eu vou pedir um favor para você, além de se inscrever, né? Imagino que você já é inscrito, né? Para estar aqui vendo esse conteúdo, já deixou o seu likezinho na confiança aí. E também, se você quiser fazer o trabalho completo, você tem que compartilhar nos seus grupos de WhatsApp aí, para que esse conteúdo chegue para mais gente aí. Tá legal? Eu vou me despedindo aqui, porque eu já deixei, você já ficou muito tempo aqui comigo aqui. E lembra aí os links aí da descrição para quem tiver interesse nos cursos aí de saque, recepção de saque, no método Fumihiro também, alto rendimento, tudo. Eu vou deixar um monte de link aí. Aí cada um vê aí o que é mais interessante para vocês aí. Tá legal? Um abraço e até a próxima aula.